Gênesis capítulo 26, eu prometo que eu não vou demorar. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Eu quero falar um pouco com vocês nessa noite sobre o tema suporte o processo. Suporte o processo. Vamos ler todo mundo? 1, 2, 3. Suporte o processo. Geralmente, todo início de ano, a gente faz muitas promessas. Algumas promessas a gente faz sem pensar, né? Esse ano eu vou ser fitness. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou dedicar mais à minha vida espiritual. Quem aqui fez alguma promessa em janeiro? Aí a pessoa vai lá, compra toda a roupa fitness da academia, compra o tênis, vai lá na Blue Fit, pega o pacote de 6 meses, ele paga à vista. Aí ele vai uma semana, ele já pagou 6 meses. Quem aqui já começou um regime e desistiu? Deixa eu te conhecer, só para eu saber que eu não estou sozinho. Quem já começou um regime e desistiu? Quem aqui já começou a academia e desistiu? Quem aqui já começou a ler um livro e desistiu? Quem aqui começou a ler a Bíblia e falou assim, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Quando chegou na genealogia, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. E é só uns nomes maravilhosos. Jeconias gerou Benaías, Benaías gerou Sofonias. Você fala assim, Deus, o que eu tenho a ver com esse tanto de nome? Por que a maioria de nós desiste no meio do processo? Por que a maioria de nós desiste no meio do caminho? A maioria de nós desiste no meio do processo e não atingimos o propósito porque nós não vemos resultado imediato. Por que, pastor? Porque o processo não é prazeroso. E é por isso que muitos querem a alegria da colheita sem as lágrimas da semeadura. É por isso que muitos querem unção sem oração, querem os benefícios sem se submeter aos sacrifícios. Esses dias eu vi um vídeo na internet de um pastor que orava para emagrecimento. Meu Deus, eu falei, meu irmão, agora o povo tem que orar para emagrecer. A que ponto chegamos, gente? Né, Pablo? Pessoal, vem cá, irmão, faz a fila. No final do culto eu vou orar para quem quer emagrecer hoje, amém? Diga bem forte comigo, toda grande promessa esconde um grande processo. Quando Deus revela a José
se revela a José através de sonhos. Deus revela através dos sonhos para José grandeza, honra, autoridade, senhorio, governo. Mas Deus não revela nos sonhos a inveja dos irmãos, a cisterna, a escravidão, a injustiça, a prisão, o esquecimento. Todo mundo quer ser um José no governo, mas não quer ser um José injustiçado e esquecido. Aqui nós estamos diante de um personagem que carregava uma promessa grandiosa. Isaac carregava a promessa de Abraão, seu pai. Só que aqui no capítulo 26, ele está vivendo um processo doloroso. E a grande pergunta é: por que Deus não nos poupa, não nos livra de certos processos? Quando o povo saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus levou o povo por um caminho mais longo. Diga comigo, um caminho mais longo. Por que Deus levou o povo por um caminho mais longo? E a Bíblia diz: para que aquilo que estava dentro do coração fosse colocado para fora. Escute, o processo traz para fora o que nós carregamos por dentro. Eu vou repetir. O processo, ele traz para fora o que nós carregamos por dentro. Você sabia que a mesma água fervente que endurece o ovo amolece a batata? O que muda as pessoas não é o processo, mas o que elas carregam dentro de si. A mesma circunstância pode te fazer uma pessoa melhor ou pior. Depende do que você carrega dentro do seu coração. Tem alguém comigo aqui? Os processos, eles trazem para fora o que nós carregamos por dentro. Os processos são agentes de Deus para gerar transformação. Você sabia que o trigo moído é transformado em farinha? A uva pisada é transformada em vinho? A azeitona prensada é transformada em azeite? Percebeu que o processo não gera destruição, apenas transformação? Você está achando que vai morrer nessa crise? Você está achando que vai perecer nesse dilema? E Deus está dizendo: eu vou usar essa circunstância para te transformar num pai melhor, numa mãe melhor, num marido melhor, numa esposa melhor, num crente melhor, num empresário melhor, num funcionário melhor. Perceba que o texto diz que havia fome na terra, versículo 1. E a fome que Isaac está enfrentando no seu tempo era muito mais aguda, muito mais crítica do que Abraão havia enfrentado nos seus dias. Isaac está nesse turbilhão e o texto não diz quais foram as causas, as razões, os motivos e as circunstâncias dessa fome. E nós temos aqui Isaac no meio desse processo cheio de promessas. E o que Isaac precisava aprender no meio de tudo isso? Que aquilo que não nos mata vai nos deixar ainda mais forte. Diga isso para você mesmo: aquilo que não me mata vai me deixar ainda mais forte. Algumas pessoas olhando de fora pensam: agora vai, agora desiste, agora para, agora retrocede, agora morre. E o que eles não sabem é que Deus está usando o processo para tonificar os seus músculos espirituais. A fome não veio para matar Isaac, a fome veio para treinar Isaac. A fome não veio para destruir Isaac, a fome veio para fortalecer Isaac. Ele está sendo submetido a um processo cujo propósito não era destruí-lo, mas aperfeiçoá-lo. Você nem percebeu, mas Deus está te fortalecendo de uma forma. Deus está moldando o seu caráter, Deus está transformando o seu coração, Deus está causando uma metanoia na sua mente. Você já não é o mesmo, você já não se comporta mais da mesma forma. O que é isso? É o processo trabalhando em você de dentro para fora, de dentro para fora. Eu vou repetir isso aqui até alguém falar alguma coisa: de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Nós devemos suportar o processo. E por quais razões nós devemos suportar o processo? Em primeiro lugar, porque nós devemos suportar o processo. Anote: porque no meio do processo Deus vai aparecer. Diga bem forte: no meio do processo
Deus vai aparecer. Versículo 1, crise, problema, porta fechada, adversidade, escassez, fome, problema no casamento, problema com os filhos, problemas profissionais. Aí no versículo 2, olha como começa: e apareceu-lhe o Senhor. Isso aqui é poderoso. Deus está tentando ensinar a Isaac que no meio dos processos ele não vai se esconder, no meio dos processos ele não vai se ocultar, no meio dos processos ele não vai se omitir, no meio do processo Deus vai aparecer. Isso é relevante, isso é importante, sim. Por quê? Porque dependendo do processo que você estiver sendo submetido, é natural, muitas pessoas vão desaparecer. Sabe aqueles amigos de churrasco? Estou contigo, irmão, até o fim. Abriu a Coca-Cola, cortou a picanha, irmão, é nóis, até depois do fim. Irmão, haja o que houver, venha o que vier, eu estou contigo, aleluia. Nós vamos junto, meu irmão, aí conta comigo, é nós. Mas na hora que você é submetido a um processo, essas pessoas desaparecem. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque algumas pessoas vão te amar apenas enquanto puderem te usar. A lealdade termina quando os benefícios acabam. Ninguém fala nada agora, olha. Você está entendendo que nem todas as pessoas vão permanecer ao seu lado? E os processos, eles são necessários, eles são importantes. Por quê? Porque o processo revela quem são os seus verdadeiros amigos. O processo vai revelar quem te ama pelo que você tem. O processo vai revelar quem te ama pelo que você faz. O processo vai revelar quem te ama pela posição que você ocupa, pelo cargo que você está inserido. Por que é que Deus nos submete a alguns processos? Exatamente para tirar as máscaras de alguns relacionamentos. Nem todo mundo que está ao seu lado está com você. E é por isso que você precisa valorizar as pessoas que permanecem ao seu lado no dia de grandes tempestades. Porque em dia de sol, irmão, qualquer praia fica cheia. Essa é a melhor frase da mensagem. Tem gente aqui pensando, praia, o que é praia? Olha só o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, no momento da minha maior angústia, no momento da minha maior crise, eu estava preso na fila da morte. Eu esperava, Timóteo, de pessoas que me deviam favores, pessoas que foram curadas pelo meu ministério, pessoas que foram restauradas pela minha vida, pessoas que me deviam favores. Eu esperei, Timóteo, uma mensagem, um e-mail, uma ligação. Mas sabe o que aconteceu, Timóteo? Todos me desampararam. Mas sabe o que deixou meu coração alegre, Timóteo? Diz Paulo, é que quando todos me viraram as costas, o Senhor me assistiu. A palavra assistir, vou melhorar para ver se você fala alguma coisa. A palavra assistir ali não é assistir de ficar olhando. A palavra assistir ali no original é estar ao lado de. Olha o que Paulo está dizendo para nós. No meio da minha maior crise, no meio do meu maior processo, no meio do meu maior problema, da minha maior angústia, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Todos me viraram as costas, mas o Senhor me assistiu. Ele estava ao meu lado. Eu senti uma presença gloriosa, como se Deus dissesse para mim, Paulo, os seus amigos podem ter te virado as costas, a sua família pode ter te virado as costas, mas eu permanecerei ao seu lado. Eu vou te fortalecer e eu vou te livrar da boca do leão.
Nós servimos um Deus que não foge da luta. Nós servimos um Deus que não está conosco apenas nos bons momentos. Nos vales, Ele também permanecerá ao nosso lado. Deixa eu abrir um parênteses aqui só para... Tem gente me olhando estranho. Diga comigo, Gideão. Juízes capítulo 6. Israel estava num ciclo de opressão há 7 anos. Israel plantava, os midianitas vinham e destruíam todo o produto da terra. O trigo que era malhado na eira, um lugar espaçoso para separar a palha da semente, agora Gideão está malhando o trigo num lagar, num lugar apertado. E por que ele está malhando o trigo num lagar? Porque ele está com medo. Vai aparecer um inimigo, vai aparecer um midianita, vai aparecer um corintiano, vai aparecer um demônio, vai aparecer alguma coisa ruim. Ai, Jesus, eu não vou nem jogar o trigo muito alto para ninguém ver que eu estou malhando aqui. Então eu vou malhar aqui. Aí o versículo 12 diz assim: enquanto Gideão está esperando que os inimigos aparecessem, olha o que diz o versículo 12: e o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Enquanto Gideão está esperando que os inimigos aparecessem, enquanto Gideão está esperando que um demônio aparecesse, o diabo aparecesse, quem se manifestou a Gideão foi o anjo do Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 45, os discípulos estavam no meio de uma tempestade, eles foram obrigados a entrar no barco, ir em direção a Betsaida. O texto diz que o vento era contrário, a hora já era avançada, eles estavam sem forças para remar o barco, e no meio desse contexto, desse processo, o que acontece, pastor? Jesus aparece andando por cima das águas. Aleluia! Jesus aparece andando por cima das águas, e Ele tem uma palavra para liberar: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você pode levantar uma de suas mãos. No meio da sua dor, Deus vai aparecer. No meio do vento, Deus vai aparecer. No meio das suas lágrimas, Deus vai aparecer. No meio das suas angústias, Deus vai aparecer. No meio da injustiça, Deus vai aparecer. Se no meio do processo a família te virou as costas, os amigos te abandonaram, os colegas te afastaram, Deus vai aparecer. Quem pode celebrar essa boa palavra? Faça isso. Por que nós devemos suportar o processo? Nós devemos suportar o processo porque Deus vai aparecer. Em segundo lugar, por que nós devemos suportar o processo? Porque no meio do processo, Deus vai aparecer para falar. Deus não aparece para ficar calado. Deus não aparece para ficar mudo. Deus aparece, e Ele aparece para verbalizar. Escute, o grande problema não é a ausência da voz de Deus, mas de ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. O problema não é que Deus não fale, o problema é que nós estamos surdos demais para ouvir a sua voz. Conhece gente que quer determinar a forma como Deus vai falar? E nós nos esquecemos que Deus tem uma multiforme forma de se comunicar. Tem alguém aí comigo? Esses dias nós recebemos uma notícia, eu e a Carol. A Carol vai ter que ser submetida a um processo cirúrgico de quase 35 mil reais. E quando a gente recebeu a notícia, eu cheguei em casa e eu fui para o meu escritório orar. Eu falei: Deus, fala comigo. Fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Tinha uma playlist no YouTube passando, e de repente começou a cantar uma música. Amanheceu, nada pesquei,
Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Eu disse: Deus, obrigado por falar comigo. A voz de Deus é como um tônico que fortalece a nossa alma. A voz de Deus é como um fortificante que nos ajuda no meio das crises e no meio dos processos. A voz de Deus está ecoando aqui nessa noite. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, Deus não vai te desamparar. Ele tem uma palavra no meio da crise, no meio do processo. Ele vai aparecer, e Ele vai aparecer para falar. Aleluia. Você não vai ficar sem uma palavra de Deus, filho. Você não vai ficar sem uma palavra de Deus, mãe. Deus vai falar com você no meio desse processo. Deus vai te dar uma palavra específica, direcionada para esse tempo de crise, de dor, de caos. Você não vai ficar sem ouvir a voz de Deus de forma audível, de forma clara. Eu sinto a presença do Eterno aqui nessa noite. Alguém pode levantar as mãos e fechar os olhos. Você pode desfrutar dessa presença. A voz de Deus está falando ao coração de alguém. Eu sou teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Deus está dizendo ao coração de alguém: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus está dizendo ao coração de alguém aqui: você levou os seus olhos para o monte, mas não é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem de mim, que criou os céus e a terra. Alguém está precisando ouvir isso nessa noite. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Aleluia. Deus aparece para falar. Em terceiro lugar, por que nós devemos suportar o processo? Porque no meio do processo Deus vai te dar uma direção. Suporte o processo, porque no meio do processo Deus vai te dar uma direção. Isaac chega em Gerar e Deus se revela, Deus aparece e Deus se revela, Deus aparece dando a Isaac uma orientação. Isaac está com um projeto de vida pronto para descer ao Egito. Ele está com um projeto de vida pronto, mas Deus aparece e diz: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus está ensinando a Isaac que Isaac não é o próprio gestor da sua vida. O problema de muitas pessoas é ter aceitado a Jesus apenas como Salvador e não como Senhor. Como Salvador Ele te redime, mas como Senhor Ele te dirige.
Como Salvador Ele te liberta, mas como Senhor Ele te comanda. Como Salvador Ele te supre, mas como Senhor Ele te governa. Ele aparece a Isaac e diz: Isaac, você não vai andar por onde você quer andar, você não vai fazer o que você quer fazer, você vai ficar exatamente onde eu estabelecer para você ficar. Israel peregrinou 40 anos no deserto. Quantos anos? Quantos anos? 40 anos. Havia uma nuvem. Havia o quê? Havia uma nuvem. E a nuvem no deserto não era apenas um aspecto do cuidado, do zelo de Deus. A nuvem também era um aspecto da direção, do governo de Deus. Era Deus dizendo: vocês não vão andar como vocês querem, nem na velocidade que vocês querem. Eles passaram 40 anos olhando para a nuvem. Gente, a nuvem está parando. Montar acampamento. Montava acampamento. Eles ficavam semanas, meses, talvez anos. Quando a nuvem começava a se movimentar, desmontava-se o acampamento, porque a viagem ia continuar. Não sei se eu falo essa parte aqui, vocês estão me olhando estranho já. Fala ou não? Tem gente aqui que a nuvem foi e ele decidiu ficar. Tem gente aqui que a nuvem ficou e ele decidiu ir. Eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, pastor nenhum vai fazer lavagem cerebral na minha cabeça. Aprenda que a direção é mais importante do que a velocidade. Na direção errada, quanto mais rápido você for, mais distante do propósito você vai ficar. Deus está dizendo: Isaac, o melhor lugar para se estar não é onde você quer, e não é onde as pessoas querem que você esteja. O melhor lugar para se estar, mesmo cercado de ameaças e perigos, é no centro da minha vontade. No meio do processo Deus aparece, no meio do processo Deus fala, no meio do processo Deus dá uma direção. E em último lugar, quarto lugar, e eu termino. Achei que vocês iam falar assim: agora não precisa mais também. Em quarto eu termino. Mas valeu, gostei. Por que nós temos que suportar o processo? Nós devemos suportar o processo, porque todo processo é passageiro. Por que nós devemos suportar o processo? Porque todo processo é passageiro. Versículo 6: E habitou Isaque em Gerar. Escute, a palavra habitar aqui no original significa morar temporariamente. A palavra Gerar aqui significa lugar de pernoitar, lugar de passagem, lugar transitório. Deus está indicando para Isaac: Isaac, Gerar não é o seu destino. Logo, logo eu vou te mover daí. Gerar não é o seu propósito. Gerar é apenas uma ponte que vai te conectar ao seu destino. Escute, o seu destino não é esse deserto. Seu destino não é essa enfermidade. Seu destino não é essa depressão. Seu destino não é essas crises de ansiedade. Escute, vai passar. Vai passar. Seu destino não é essa escassez. Seu destino não é esse casamento desajustado. Seu casamento não é, o seu destino não é uma família mal orientada. Vai passar. O processo é apenas uma conexão para que você viva um propósito definitivo. Às vezes, quando nós estamos no meio do processo, nem sempre faz sentido. Por quê, pastor? Porque o processo deixa marcas.
O processo dói, o processo angustia, o processo nos faz chorar. Mas guarde isso no seu coração e eu termino agora. Se o processo está te fazendo chorar, se prepare, porque o propósito te fará sorrir. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.